Muito bem, eu quero compartilhar com você no Expondo as Escrituras sobre um assunto muito empolgante e também prático e necessário. Os conselhos de um pastor veterano. Não sou eu não, tá? Embora cabelos brancos já. Eu vou falar de conselhos que Paulo, o veterano apóstolo, o veterano pastor, está dando para um outro pastor jovem, chamado Timóteo, já na fase final da sua vida. Bom, é sabido de todos que Paulo foi o grande apóstolo dos gentios. Ele foi o grande desbravador do reino de Deus, o grande plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele percorreu todas as regiões e rincões do Império Romano, pregando o Evangelho, plantando igrejas. Deixou igrejas plantadas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. E ele foi aquele incansável obreiro que pregou a tempo e a fora de tempo, com saúde ou doente, preso ou em liberdade, com fartura ou com escassez. Jamais permitiu que a perseguição de uns, a crítica de outros ou as circunstâncias adversas tirassem dele o ânimo, a disposição de pregar. Paulo, por onde passou, foi perseguido por pregar o Evangelho. Foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, chegou em Roma preso e algemado. Este homem trazia no corpo as marcas de Cristo. Agora, o apóstolo, que já é um velho, e ele diz isso na carta ao Filemon, porque dos 27 livros da Bíblia, ele escreveu 13 cartas, agora já velho, na sua segunda prisão em Roma, ele escreve para o seu filho Timóteo, que também é pastor, para dar conselhos de um pastor veterano a um jovem pastor. Num tempo turbulento de perseguição, um tempo difícil de apostasia, numa época em que os falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres faziam um trabalho itinerante, tentando perverter o Evangelho e perturbar as igrejas. E ele precisa dar um norte ao jovem pastor Timóteo, que era tímido e também doente, a manter-se íntegro, manter-se fiel, sem jamais se deixar seduzir ou ser pressionado, sem abrir mão de princípios e valores. Bom, os conselhos que Paulo deu a Timóteo e que estão gravados aqui na segunda carta que ele escreve a Timóteo, são conselhos práticos que servem também para nós e para a nossa geração. Quando Paulo escreve esses conselhos, ele estava debaixo de uma terrível perseguição. Porque na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram os seus irmãos, os judeus. Ele estava preso sob a acusação de ser um pregador do Evangelho. Porém,
na sua segunda prisão, ele está preso, acusado de ser um malfeitor, um criminoso. A reputação dele está sendo manchada, maculada. Seu testemunho ilibado, sua conduta irrepreensível está sendo manchada por acusações levianas, por acusações pesadíssimas de ser ele, Paulo, o líder dos incendiários de Roma. Dado ao peso, à densidade desta acusação, diz ele que ele está enfrentando algemas como um malfeitor, como um criminoso. Por isso, todos os da Ásia o abandonaram. Até Timóteo está com vergonha de se apresentar como seu filho na fé. Na sua primeira defesa, todos o abandonaram. E ele, então, é julgado e condenado à pena máxima, à pena capital. Por ser cidadão romano, não foi crucificado, mas foi degolado. Ele está no corredor da morte, ele está na antessala do martírio. E mesmo nessas circunstâncias tão adversas, ele ainda está focado no ministério, querendo passar verdades, lições, conselhos, orientações para o seu filho Timóteo, para que ele fosse bem-sucedido no ministério. E a pergunta é: quais conselhos Paulo vai dar ao jovem Timóteo? John Stott, no seu livro Tu, Porém, que é um comentário de excelência desta segunda carta de Paulo a Timóteo, oferece-nos 4 orientações que Paulo dá a Timóteo. E que, por conseguinte, orientações que também servem de farol para a nossa vida. O primeiro conselho está aqui no capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito aqui representa o Evangelho. Então, o primeiro conselho de um veterano pastor a um jovem pastor é este: guarda o Evangelho. Guardar aqui no sentido de pôr num lugar seguro, no sentido de escondê-lo. Não. Guarda aqui significa preserva, mantém puro, intacto, incontaminado. O que Paulo está orientando Timóteo é o seguinte: Timóteo, tem muitos falsos apóstolos, tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos mestres, tem muitas novidades no mercado da fé, tem muitas vozes dissonantes. Cuidado, Timóteo. Não entre por esses caminhos sinuosos, escorregadios. Tape os ouvidos da sua alma às vozes sedutoras dos falsos mestres. Não permita que o Evangelho seja diluído, misturado, a fim de tornar-se um Evangelho híbrido, sincrético. Portanto, ineficaz. Guarda, Timóteo, o Evangelho. Mantém a sã ortodoxia. Não negocia a verdade. Não transija com os absolutos. Não deixe que a doutrina, a verdade, a essência do cristianismo se misture, se mescle com as filosofias deste mundo, com as ideologias perversas.
com as falsas doutrinas engendradas por demônios. O Evangelho é poderoso. Nada pode ser acrescentado a ele, nada pode ser tirado dele. Qualquer concubinato entre a verdade e a mentira, entre o Evangelho e outro Evangelho, entre a sã doutrina e as doutrinas heterodoxas, vai diluir o Evangelho e vai tirar dele a sua eficácia. Então, Timóteo, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo. A sã doutrina carece da assistência do Espírito Santo de Deus. Porque o papel do Espírito Santo é nos guiar à verdade. É nos fazer lembrar a verdade. O Espírito de Deus jamais vai guiar você por um caminho fora da Bíblia, por experiências e práticas estranhas à Bíblia. Então, o primeiro conselho de um pastor veterano, um jovem pastor, é: guarda intacto, sem mistura, o Evangelho. Esse é o primeiro ponto. O segundo conselho está no capítulo 2, no verso 3. E Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. O segundo conselho é: sofre pelo Evangelho. Talvez as pessoas hoje não gostem de pensar sobre isso. Ninguém gosta de sofrer. Claro, se pudermos fugir do sofrimento, tanto melhor para nós. Porém, o Evangelho é a contracultura numa cultura decadente. O Evangelho é a luz no meio das trevas. É a verdade de Deus num mundo de mentiras. Portanto, o Evangelho nunca vai ser popular. E Paulo disse aqui nesta carta, no capítulo 3, versículo 12, que quem quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Não, talvez não, vai ser. Então, esperar ser aplaudido pelo mundo, esperar reconhecimento, mudar a mensagem para torná-la mais palatável, deixar o Evangelho para tratar de uma outra agenda, uma agenda social, política, direitos humanos, igualdade social, que são bandeiras que podem ser oportunas e pertinentes para as pessoas que lidam com isso. Mas você, pastor, eu, pastor, nós, pastores, que temos o compromisso de pregar o Evangelho, não podemos nos desviar da rota. Toda igreja que abraçou o liberalismo, por exemplo, assinou no mesmo dia o seu atestado de óbito. As igrejas que deixaram o puro e simples Evangelho para abraçar outras bandeiras já começaram a sucumbir. Já estão desidratando, perdendo membros, marcadas pela esterilidade mortal. Então não queira ser popular, não queira ser agradável, no sentido de, não vou falar isso porque vai constranger, não vou falar aquilo outro porque vai ofender, vou ocultar esta verdade porque ela vai agredir. Não. Certa feita Jesus estava pregando, está lá em João capítulo 6, e os seus ouvidos começaram a se dispersar.
E os discípulos talvez pensassem assim, bom, se Jesus não der uma maciada, vai todo mundo embora. E Jesus perguntou para eles assim, quereis vós também retirar-vos? E Pedro sensatamente respondeu, Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, as igrejas que deixaram de pregar o evangelho estão minguando. Outras estão aí oferecendo prosperidade, milagres, a granel, e não pregam o evangelho mais, não falam mais da cruz, não falam mais de arrependimento, não falam mais de novo nascimento, não falam mais de justificação pela fé, não falam mais de santificação. Estão apenas pregando o evangelho mercadológico. Podem ter muita gente, mas não tem evangelho, não tem Deus. Porque fora do evangelho não se conhece a Deus. Fora do evangelho não se conhece a Cristo. Então Timóteo está recebendo orientação de um veterano pastor, dizendo assim, meu filho, sua plataforma de ministério não é buscar facilidades, nem aplausos, nem aprovação do mundo. Você tem que estar pronto a sofrer. Você é um soldado. Você está no campo de batalha. Você é como uma ovelha enviada por meio de lobos. O mundo vai ser hostil mesmo. E eles vão perseguir você, não é porque você está fazendo coisa errada não, é porque você traz o nome de Cristo. E o mundo odiou a Cristo e vai odiar-nos também. Então, sofra pelo Evangelho. Não sofra por coisa errada, não sofra pelo Evangelho, porque se você sofre por causa da justiça, você é feliz, bem-aventurado, diz a Bíblia. Mas vamos ao terceiro conselho de um veterano pastor. Paulo diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O primeiro conselho é, guarda o Evangelho. O segundo conselho é, sofre pelo Evangelho. O terceiro conselho é, permanece no Evangelho. Quando Paulo diz permanece no Evangelho, é porque, às vezes, as pessoas permanecem firmes e fiéis por um tempo. Mas depois, ou por frustração, ou por curiosidade, ou por conveniência, ou por pragmatismo, elas acabam abraçando um evangelho mais fácil, sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento, sem sacrifício. Um evangelho palatável, que vem fazendo cócegas na vaidade humana, que vem oferecendo ao homem o que ele quer, prosperidade, riqueza, milagres, isso, aquilo outro, como se o homem fosse o centro do universo, como se tudo girasse ao redor do homem, como se Deus fosse um despachante celestial para atender todos os seus desejos. E então, quantos que começaram bem a carreira, como Demas, mas depois passaram a amar o presente século e abandonaram? Como Judas Iscariotes, que por amor ao lucro, vendeu a Jesus. A palavra para um jovem pastor é esta: permanece no Evangelho. Ainda que alguém saia para cá, saia para lá, se desvie daqui, se desvie de lá, permanece no Evangelho. Ainda que você não esteja vendo resultados tão plausíveis, e outros à sua beira, pregando uma outra mensagem, um outro evangelho, tem multidões e multidões. Paulo diz, permanece no Evangelho. Ainda que alguém à sua
porta esteja se enriquecendo com uma mensagem mercadológica, com um evangelho semipagão, sincrético, eivado de paganismo, esteja crescendo a olhos vistos diante de você, que não tem os mesmos resultados, permanece no evangelho. Porque os arroubos da falsa doutrina, as promessas mirabolantes dos falsos mestres, o evangelho de resultados esplendorosos, como da prosperidade, podem favorecer você por um momento, mas não aplacarão a dor da sua consciência, nem salvarão as pessoas que vêm a elas. Porque não há salvação a não ser em Cristo, que está no evangelho. Permanece. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não se aparte da sã doutrina. Não venda a sua consciência. Não transija com valores e princípios. Permanece no evangelho. Nós vamos agora ao quarto conselho de um pastor veterano para um jovem pastor. Está no capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Guarda o evangelho, sofre pelo evangelho, permanece no evangelho e agora ele diz, prega o evangelho. Esta mensagem, a palavra, ela não pode ser retida. Ela precisa ser transmitida. Ela não é apenas para nós. Nós fomos chamados para sermos enviados. Todo aquele que foi um receptáculo da graça, agora é um transmissor dela. Pregar a palavra não é privilégio de uma elite espiritual, é compromisso e agenda de todos aqueles que foram salvos. Prega a palavra. Abra sua boca. Porque não há poder nas suas palavras, mas há poder na palavra de Deus. Na medida que você abre a boca e compartilha esta mensagem, e proclama esta mensagem, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito Santo opera nessa palavra, gerando nova vida, transformação. Não há esperança para a igreja, nem para a sociedade, nem para o mundo, a não ser no Evangelho. As medidas sociais, as políticas de governo, as instituições públicas, as entidades filantrópicas, em si mesmas elas não têm condições de oferecer resposta à maior necessidade do ser humano, que é ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, ser transformado. Equivoca-se a igreja que muda sua agenda para uma agenda eminentemente social, quando o elemento transformador é o Evangelho. Prega o Evangelho. Não só a maior necessidade da igreja, a maior necessidade da sociedade, do mundo. Que entra governo, sai governo. Entra partido, sai partido.
troca o juiz das cortes, muda o regime de governo, e os problemas continuam, e o homem continua sendo o mesmo. Mas onde o Evangelho chega, onde a palavra de Deus chega, ela transforma, ela liberta, ela restaura, ela faz tudo novo. Então prega a palavra. As igrejas que estão abandonando a mensagem pura e genuína da palavra estão minguando. É o que você vê hoje na Europa, na América, no Brasil e mundo afora. E vão minguar mesmo. Porque não há esperança a não ser no Evangelho. As igrejas que entram para as novidades do mercado da fé precisam ter muita criatividade, porque todo dia tem que mudar a novidade, porque as pessoas vêm, mas aquilo não satisfaz, aquilo é farelo, aquilo não é trigo, aquilo não é pão, aquilo não satisfaz. Prega a palavra, prega a palavra. Bom, vou ficar por aqui e recordar com você esses 4 conselhos de um pastor veterano. Primeiro conselho, capítulo 1, versículo 15. Guarda o Evangelho. Segundo conselho, capítulo 2, versículo 3. Sofre pelo Evangelho. Terceiro conselho, capítulo 3, versículo 14. Permanece no Evangelho. Quarto conselho, capítulo 4, versículo 2. Prega o Evangelho. Paulo, logo depois dessas palavras, ele foi executado, foi degolado. Mas antes de morrer, ele passou o bastão para o pastor Timóteo, que deu sequência à pregação do Evangelho. Homens de Deus já se foram, outros daqui a pouco irão. Talvez você esteja começando a sua jornada, como um crente, como um líder, como um pastor. E eu espero que esses conselhos de um veterano pastor possam marcar sua vida, possam balizar seu caminho, possam iluminar sua mente, possam firmar os seus passos nas veredas da justiça. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Um grande abraço.